A Vida Impessoal, Joseph S. Banner, capítulo 9. O Jardim do Éden. Que hajas ou não logrado uma concepção clara do que acaba de ser afirmado, não o desprezes como algo impossível de compreender, porque em cada linha está oculto um significado que recompensará com vantagem teu esforço no estudo necessário para compreendê-lo. Esta mensagem tem por objetivo despertar-te à compreensão clara do que tu és, despertar-te à realização do teu verdadeiro ser. Pretende ela fazer-te consciente uma vez mais de mim, teu ser divino, porém de tal maneira consciente que jamais sejas novamente enganado por este outro eu que tens imaginado que és tu e que por tanto tempo te tem tentado, alimentando-te com os insatisfatórios prazeres dos sentidos, com suas dissipações mentais e deleites emocionais. Mas antes que isso possa suceder, ser-te-á necessário conhecer perfeitamente esse outro suposto eu, esse eu que tu criaste, ao imaginá-lo mentalmente como real e separado de mim e que tens mantido vivo, dando-lhe poder, por esse meio, a seduzir-te e enganar-te. Sim, esse eu autocriado, com sua jactância, seu orgulho, suas ambições e poder imaginário, com seu amor à vida e às possessões materiais, sua vaidade de ser considerado sábio ou bom, porém cujo eu é simplesmente tua personalidade humana, a qual nasceu só para morrer como uma identidade separada, e como tal, não tem maior permanência ou realidade que a folha, a neve e a nuvem. Sim, serás colocado face a face com esse insignificante eu pessoal e depararás com perfeita visão todo o seu sórdido egoísmo e vaidades humanas. Então, se te voltares a mim e pedires com singela fé e confiança, aprenderás que sou eu, a parte infinita e impessoal de ti, que habita sempre em teu interior, quem assim te mostra todas essas ilusões da personalidade, que por tantas eras te tem separado em consciência de mim, teu glorioso ser divino. Essa realização virá seguramente quando puderes reconhecer que esta mensagem procede de mim e quando determinares que tal assim é. Para ti, a que eu tenho inspirado a tomar tal determinação, farei, a seu tempo, que cada ilusão desapareça, e então, em verdade, me conhecerás. O exercício de tua mente ao esforçar-se em penetrar no tema abstrato dessas linhas não te prejudicará. Pelo contrário, é o que ela necessita. Porque, não antes que possas captar meu propósito quando te for apresentado na forma de ideias como as aqui contidas, procedentes do exterior, poderás conceber e interpretar corretamente minha ideia quando eu te inspire no interior. É desse modo que eu sou prepara tua mente, a fim de que, pelo uso dela, recebas não maior conhecimento terreno, mas para que possas receber e passar adiante meu divino conhecimento àqueles a quem eu farei vir a ti com tal propósito. Como apressa a mim, teu próprio verdadeiro ser, teu Pai nos céus, para que venha essa verdadeira realização, lê atentamente o que se segue. No decurso de nossas considerações a respeito do processo de desenvolvimento de minha ideia, chegamos até onde o eu sou de ti, manifestado no corpo imortal de tua alma, ou seja, na imagem mental criada por meu pensamento, está agora pronto para tomar uma forma substancial, uma forma adequada para a expressão terrena de meus atributos. Essa transformação de forma mental em forma mortal operou-se da mesma maneira e pelo mesmo processo de todo pensamento e de toda a criação, e está literalmente descrita na Bíblia, onde se lê: Eu formei o homem do pó da terra e soprei em suas narinas o sopro da vida, e o homem tornou-se uma alma vivente. Devo explicar melhor? O poder vivificante contido em minha ideia, tua alma, começou a atrair para si os diversos elementos da substância da vida, pó. Átomo por átomo e célula por célula,
moldando cada um no decurso de certo tempo, até dar-lhe forma em substância real, segundo o molde ou padrão da imagem mental que constitui o teu corpo-alma, formando desta maneira uma camada terrena externa, por assim dizer, até que finalmente tua forma mortal se tornou efetivamente manifesta no sentido psíquico, se bem que não ainda no que se denomina sentido físico. Após isso, estando tudo preparado para esse momento cíclico, tu, meu atributo, sopraste dentro e depois, através das suas narinas, desde o interior, o sopro da vida. E foi então que pela primeira vez apareceste tu na Terra como ser humano. Uma alma vivente, minha ideia, agora capaz de expressar-se conscientemente por intermédio de um veículo terreno adequado, contendo dentro do seu ser todos os meus atributos, todos os meus poderes e todas as minhas possibilidades. Ficarão assim, agora manifestados todos os múltiplos veículos para a expressão terrena de minha ideia, e sendo tu um dos meus atributos, tiveste naturalmente domínio sobre todos estes veículos, ou passaste a possuir o poder de utilizar qualquer deles ou todos, se necessário, para a completa e total expressão de teus poderes e possibilidades, os poderes e possibilidades de meu atributo. Dessa maneira, e unicamente por esta razão, tu e teus irmãos e irmãs vos construístes em manifestação humana. Apesar de tua forma humana, tua expressão era tão inteiramente impessoal que, conquanto já te tiveste tornado autoconsciente, todavia te dirigias completamente a mim no teu interior, na busca de inspiração e orientação. Essa foi, pois, a primeira condição na qual despertaste quando ingressaste na Terra como criatura humana, e é o que te denominou de estado edênico ou habitar no Jardim do Éden. Esse estado edênico representa a fase celestial da consciência impessoal, ou aquele estado no qual tu estavas ainda consciente uno comigo, apesar de agora confinado em um veículo mortal de expressão. Bem, agora não te direi detalhadamente como ou por que tornou-se-me necessário expelir-te, a ti, agora manifestado como homem ou humanidade, para fora do Jardim do Éden, senão apenas o suficiente para fazer-te ver a parte que o desejo exerce na expressão terrena e sua relação com minha vontade, a forma como ele centraliza teu interesse nas coisas externas e faz com que esqueças de mim em teu interior. Quando isso se tornar claro e quando perceberes algo das minhas razões, então, talvez poderás compreender a necessidade de fazer que tu, humanidade, caísses primeiramente em um profundo sono, pois já havias chegado ao término de outro ciclo chamado um dia cósmico, e deixar-te sonhar que havias despertado. Mas, na realidade, estavas dormindo e ainda segues dormindo. E tudo, desde aquele dia até o dia de hoje, inclusive todos os aparentes acontecimentos e condições terrenas, tem sido apenas um sonho do qual despertarás plenamente somente quando tu, humanidade, te tornares nova e totalmente consciente de mim em teu interior. E quando não mais te considerares a ti mesma, humanidade, como uma no exterior, senão como duas, ou seja, uma parte ativa, pensante, agressiva, chamada daí em diante homem, e outra passiva, sensível e receptiva, isto é, homem matriz ou mulher. Também compreenderás a necessidade dessas aparentes influências terrenas para desapegar tua consciência dos deleites puramente celestiais e retê-las nessa nova condição de sonho, a fim de desenvolver uma mente mortal, para que, por meio de suas naturais tendências egoísticas, tu possas centralizar-te por completo em tua missão terrena e expressão mortal. E a sabedoria de fazer essas influências por intermédio da serpente do egoísmo, forma que eu as fiz tomar em tua mente, gerar primeiramente na parte passiva, sensível, receptiva de ti, o desejo, o agente mortal de minha vontade, que se destinava a suprir os motivos e a força para a ulterior e completa expressão de meus atributos na Terra. E, finalmente,
compreenderás a necessidade de que o desejo exerce sua influência fascinadora sobre ti, humanidade, a fim de que tua natureza celestial ou impessoal pudesse ser mantida em profundo sono, até que, em seu sonho, pelo livre, ainda que ignorante uso de minha vontade, tu pudesses provar e comer em abundância o fruto da chamada árvore do conhecimento do bem e do mal, para que, comendo dela, pudesses apropriadamente aprender a discernir e conhecer seu fruto tal qual é, adquirindo desse modo a força para usar com sabedoria e de maneira perfeita o conhecimento assim adquirido somente na expressão de minha ideia. Possivelmente, já agora possas também compreender como em teu sonho te tornaste mais e mais absorvido e ligado a este falso estado terreno. Primeiro, por haver comido do fruto e aprendido a conhecer o bem e o mal, e, depois de conhecer este mundo novo e tentador que assim se abre para ti, por ter morrido para a realidade oculta atrás de tudo isso. Como e por que te deste conta que estavas nu, tanto a parte mental como a parte sensitiva de ti. Possivelmente possas compreender também por que tivesses medo e trataste de esconder-te de mim, criando assim em tua consciência a sensação de estar separado de mim. E, agora, talvez possas compreender por que tudo isso teve que ser assim. Porque tu, humanidade, tiveste de deixar teu estado edênico de consciência impessoal e perdeu teu ser por completo em troca das ilusões terrenas deste mundo de sonho, a fim de ficares capacitado a criar um corpo e desenvolver nele uma consciência própria, ou autoconsciência, capaz de expressar plenamente minha perfeição. Assim nasceu tua personalidade humana, e desde seu nascimento eu te tenho impelido a nutri-la, a sustentá-la e fortalecê-la, enchendo-te de ambições, esperança, aspirações e desejos, com todas as variadas manifestações do desejo, que são nada mais do que as fases humanas de minha vontade, que estão levando a cabo a preparação e o desenvolvimento de um instrumento capaz de expressar perfeitamente meus atributos no mundo. E, assim, eu falei a palavra e te expulsei do jardim do Éden, cobrindo-te com uma envoltura de pele, ou, em outras palavras, com carne, da mesma forma que cobrir os outros animais. E, então, a fim de que tu pudesses entrar no coração das condições terrenas, na terra verdadeira, na terra de minha ideia, não a de teu sonho, e poder vivificar a minha ideia aí latente e dar-lhe vida ativa e expressão, tu, meu atributo, tinhas que possuir um organismo, assim como uma envoltura, apropriado às condições nas quais tu irias manifestar em teu sonho. Similarmente, ao dar-te uma envoltura de pele, provi com isso a minha ideia de uma forma adequada para sua expressão terrena, isto é, dei-te o poder de expressar teu ser através de um organismo definitivo por meio de palavras. No impessoal não são necessárias nem se usam palavras, só existem e se expressam ideias. Elas simplesmente são, porque são a expressão das várias fases de meu ser. Mas nessa condição de sonho, em que cada expressão nos estágios iniciais do ser externo tinha que ter uma forma e substância que pudesse ser ouvida, vista, sentida, cheirada e provada, a fim de que o seu significado pudesse ser claramente percebido, houve naturalmente necessidade de prover organismos capazes de serem usados para duplo propósito de expressar e de compreender o que estava sendo expresso. E, à medida que minha ideia se desdobrava por si mesma depois de tua expulsão do Éden, tu, um dos meus divinos atributos contido dentro de minha ideia de tal atributo em expressão, contido por sua vez dentro da imagem e pensamento do meu ser, e, finalmente, manifestando-se materialmente na forma terrena de palavras, quando impelido por minha vontade sobre o aspecto do desejo de expressar meu significado, começaste rapidamente a crescer e multiplicar. Em tua busca para encontrar as condições mais favoráveis para a manifestação de teus atributos particulares, tu foste, gradualmente,
expandindo-se sobre a face da terra, vivificando e despertando a inteligência latente em todas as formas de vida com que te puseste em contato, para uma expressão mais ampla e ativa das fases particulares de minha ideia. Assim, se foram formando os diferentes idiomas da terra, cada um composto de muitas palavras, todos eles nascidos do desejo na mente humana de expressar, em termos terreno, as infinitas fases de minha ideia, sempre emergindo do interior. Quanto mais a mente humana assim se esforça para expressar, em palavras, minha ideia, maior e mais desconcertante tem sido seu fracasso. A seu devido tempo virá o grande despertar. Todas as palavras não são mais do que símbolos da ideia uma, e todas as ideias de qualquer natureza não são mais do que fases da ideia uma, minha ideia do meu ser em expressão. E todo desejo de expressar em palavras essa ideia será inútil sem a consciência de minha vontade como a uma e única fonte de inspiração. Igualmente, todo desejo de expressar essa ideia em atos vivos, sem perder toda a consciência de tua personalidade humana ou da tua participação pessoal em ditos atos, e sem concentrar o teu eu completamente em mim, será vão e infrutífero, e redundará somente em fracasso, desapontamento e humilhação.